Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje temos um assunto muito interessante. De alguma forma, vamos abordar as esferas espirituais, né, e como elas trabalham com a gente através da constelação familiar e apometria, né? Mas antes da gente falar sobre a live, para quem não me conhece, eu sou Júlio Zorzeto. Sou massoterapeuta há 18 anos. Em 2012, iniciei a faculdade de fisioterapia e em 2012 me formei. Em 2013, iniciei os cursos de Pilates, o curso de RPG e também a auriculoterapia na clínica Movimento, né? E nesse mesmo ano foi onde eu comecei as constelações familiares com a minha convidada, Ana Lúcia, né? E 2014 eu iniciei a empreitada, né, de Reiki Xamânico Estelar, onde em 2016 eu fui consagrado a mestre de Reiki para poder iniciar novas pessoas, novos alunos, né? Também em 2014 eu fiz o curso de cromoterapia. Em 2014 também eu fiz o curso de quiropraxia. Em 2014, não, perdão, 2016 eu comecei então a empreitada de ter meu próprio espaço, que era aqui no Caribe Center, em Valinhos. E hoje, em 2020, fevereiro de 2020, começando em março, na verdade, eu estou em um novo espaço onde tenho mais possibilidade de atender, um espaço maior, mais agradável, né? Então hoje a nossa convidada vai ser a Ana Lúcia Moretti. Eu já comentei algumas vezes sobre a Ana Lúcia Moretti, principalmente quando eu falei com a Cláudia Kovacs, né, sobre a constelação familiar, né? Outras pessoas também, eu comentei alguma coisa assim do tipo, né? E ela aceitou então o convite de participar, né? Então ela já entrou e eu vou chamá-la aqui para ela fazer parte então dessa live, ok? Chamando a Ana Lúcia. Conectando. Ana? Oi, não tá Olá, apare... querida. Oi, meu amor. Boa noite. Eu acho que precisa virar a câmera pelo Insta. Eu estou. Aí, agora. Ai, é muita novidadezinha, sim. É muito ícone. Eu sou uma tia. Uhum. É nada. Já virou? Não vi. Já estamos te vendo. É que, Tá ótimo. é que para mim a minha imagem não Tá aparece, melhor. tá? Não? É, não, que Você não se engraçado, né? vê? Eu não me vejo, mas você me vê. Estranho. Tá bom, tá ótimo. Sim, Vocês me veem. Tá interessante. perfeito. Não sei por quê. Não entendi também. São Deixa as eu... surpresas da live, para É, quem está iniciando, né? sim. Mercúrio retrógrado, É, mas tá ótimo. Se vocês me né? veem, tá ótimo, meu amor. Bem, pessoal, vocês estão vendo na Lúcia? Eu consigo ver. Talvez, de repente, para mim seja diferente para vocês, mas acho que não, né? Alguém pode dar um ok, confirmando. Ó, tá falando lindo demais, então tá vendo sim. Ó, tá assim, ó. Tô aqui. A Muito internet falou que sim. isso, que bom, que Vamos bom. começar então, querida. Vamos. Vamos se apresentando, falando um pouquinho sobre o seu trabalho, seu currículo, apesar de ter postado no Instagram.
Instagram, né? Mas Sim. falar pro pessoal, tem muita gente que te conhece, mas tem convidados meus também, pessoas que estão Sim. aparecendo novas. Então, eu me tornei terapeuta assim já madura, né? Eu tinha meus filhos pequenos e fiz um curso em 2000, me formei em 2002 e como em transpsicanálise. E aí eu fui seguindo, fui fazendo cursos, né, especializações, fui agregando programação neurolinguística, hipnose, foram os primeiros. Eu já tinha feito Reiki Usui em 2000. Eliane Secato deve estar aqui comigo, foi a minha grande incentivadora. Mas aí fui agregando e depois uma coisa que foi fundamental para mim foi fazer o curso de constelação, que eu terminei em 2013. Foi transformador, assim, foi uma coisa iniciática para mim. E quando eu recebi o certificado, eu até comentei com a minha mãe e falei, puxa, quando eu peguei esse certificado, parecia que era o certificado da minha alma, mais do que qualquer outro, né? E, E mal sabia eu que eu iniciaria essa trajetória como uma atividade tão fundamental assim para a minha vida, né? E eu comecei o curso, já não tem uma iniciação de constelação dentro da metodologia tradicional do Bert Hellinger. Eu comecei com a Alexandra Caymmi, que é uma brasileira, mas foi adotada e cresceu na Suíça, e veio para o Brasil para procurar a família dela, e brasileira, e aí conheceu pessoas e começou a fazer cursos de formação aqui. Então, assim, a Alexandra já tinha uma abordagem não tradicional, sabe? Não, já integrando algumas técnicas. E eu juro que eu comecei a fazer exatamente como eu aprendi com ela. Mas as coisas foram acontecendo naturalmente nesses anos todos, né, de consteladora, até que eu fui percebendo que tinha uma abordagem no meio das constelações que era parecida com procedimentos apométricos, né? E o interessante, Júlio, nós vamos falar aqui com todo carinho do nosso mestre de Reiki xamânico estelar e de apometria xamânica, o Nazareno Sabino. Eu conheci Nazareno em 2012 e nós dois, né, meu amor, fomos iniciados em 2013, né? É, e, a, e ter conhecimento dessas equipes, dessa geometria sagrada que nos acessa a essas equipes, foi fundamental para o desenvolvimento do nosso trabalho, né, Júlio? Você também, né, meu anjo? sim, nossa, E cresci muito nessa época. foi. E assim, e a gente não, está integrado na nossa vida, né? Isso. Então, de lá para cá, associando essas técnicas, eu fui chegando nesse modo de constelar que eu queria compartilhar hoje com vocês, né? Esse ano é um ano que eu fechei o meu ciclo como professora. Durante 32 anos eu fui professora. Não Arro, cruzei, não cruzei na sua graduação com você lá na Unip, né, Júlio? Nós nos vimos não, depois, quando você estava na pós, né? Olha que sim. coisa. Na verdade, quando eu comecei a dar, eu não comentei com o pessoal, mas eu também dei curso na Uni. Né? Foi nessa ação lá. E Bom, a constelação não é uma metodologia
ele não quer que seja, não pretende que seja um método, porque os métodos é uma coisa engessada, né? E como eu agradeço isso, essa flexibilidade dele. Então, essa perspectiva fenomenológica que é acolher sem rigidez todo e qualquer fenômeno, tal como ele se apresenta, é que garante essa vida da constelação, essa sobrevida da constelação em meio a tantas terapias, porque ela é flexível, ela abraça, é mais ou menos como o reiki, não é, Júlio? Que casa com tudo que a gente faz. A gente pode pôr o reiki com tudo, não é? E as constelações também podem abraçar algumas coisas. Eu acho que já podemos sistematizar algumas coisas além, somando com a metodologia da constelação. É por isso que surgiu essa ideia. Eu te agradeço muito essa oportunidade, meu querido, Imagina, querida. de poder, Imagina. né, divulgar, meu anjo. E Cláudia Kovács, nossa Minha honra. amada, ela falou com muita propriedade, não preciso me alongar muito, né, na questão das constelações, eu acho que as pessoas já estão Sim. bastante familiarizadas, não é? Fale, meu amor. Eu acho que o mais importante falar da constelação que você atua é como que ela funciona, né? Você falou que é um pouquinho diferente. O que você percebeu ao longo desse tempo que era necessário incluir, além... eu confesso que quando eu participava das constelações, não tinha como eu não enviar reiki para as pessoas, mesmo assistindo, porque, a gente é trabalhador da luz, então, mesmo assistindo, né, estava lá, enviando amor e luz, né, e aguardando, né, que a, as coisas conforme a ordem divina acontecessem, né. Sim. Então, conta um pouquinho como que funciona a sua Então, constelação. assim, o meu primeiro contato com a constelação foi num curso de PNL, né, Programação Neurolinguística. Fernando Dalgarrondo. E ele fazia constelação nos moldes tradicionais do Bert, né? Colocando os representantes, era uma situação familiar, né? Envolvendo o antepassado. E quando eu vi lá, eu falei, puxa, eu já frequentava o kardecismo, e eu falei, gente, mas assim, não existe uma incorporação aqui, não está fazendo uma canalização do antepassado já falecido, mas, puxa, eu estou vendo uma movimentação morfogenético, né, que nos rege, não é uma incorporação nos moldes kardecistas, mas é uma canalização ali, né? Bom, Sim. na minha formação, eu também, é daquelas coisas que o destino vai nos conduzindo, né? Eu fui conduzida para Alexandra Caymmi, através de uma prima minha que conhecia, porque a Alexandra Caymmi já tinha formado pessoas lá em Santos, onde minha prima morava, e eu falei, bom, ela já conhece, atesta, né, a qualidade, a seriedade do trabalho, e está sendo oferecido aqui em Campinas, então eu vou. E aí eu me dei conta de que eu já estava assim começando com uma constelação integrativa que trazia energias xamânicas. Minha professora, ela faz alguns movimentos, alguns sons que eles têm alguma função, né, na constelação, e principalmente ela usava música. E daí, de usar a música para o tambor, foi também um movimento natural, que eu fui sentindo de fazer o meu tambor, né? Nesse período, eu também fui, como terapeuta, eu conheci uma mãe de santo, por quem eu me conectei com muita confiança, que é a mãe Raquel, aqui de Valinhos,
Ilê Yapandá, uma pessoa muito séria. Aí eu fui ter contato com todas essas entidades da Umbanda, né? E eu fui percebendo, Júlio, não fui eu que procurei, as coisas foram acontecendo. Então, assim, nessa casa que eu frequento, eu sou espiritualista, quero explicar para todo mundo, eu não acho que a gente tem que ficar numa caixinha só, né? A espiritualidade não é em caixinha, os seres humanos é que colocam, né? Então, mas eu sou Sim. muito grata a essa casa, e aí quando eu comecei a atuar, fazendo toda aquela questão de chamar os antepassados, né? Também havia uma abertura para vidas passadas. A minha professora, na investigação, ela verificou, né, que alguns problemas tratados na constelação não diziam respeito apenas a antepassados ou a emaranhamentos de pessoas com questões coletivas. O Bert Hellinger tem no trabalho dele muitas constelações em que a pessoa estava conectada com a diáspora judia, com a invasão nos países europeus, que teve muita guerra, conexão com a guerra. Então, tinha um emaranhamento com questões coletivas. Mas o Bert, ele não tinha essa investigação para vidas passadas. A gente sabe que o Bert Hellinger tinha uma formação católica, ele abandonou a batina, foi fazer psicanálise, ele teve contato com Virginia Satir, que era uma psicanalista que tratava de questões de família, mas também eu estou falando isso porque o Bert fez muita coisa, ele não tinha que fazer mais nada, já foi maravilhoso tudo que ele fez, o legado que ele nos deixou, né? Então agora nós é que temos a obrigação de avançar, né, com isso tudo. Sim, concordo. Aprimorar, inclusive, né? Aprimorar. E a minha professora já avançava para essa questão de vidas passadas. Aí, Júlio, como eu sou uma pessoa assim muito ligada, né? Minha missão de alma tem a ver com a espiritualidade, é um dos meus caminhos de alma, né? Nessa encarnação. Eu rezava antes das constelações, eu fazia um círculo. Eu tenho que ser honesta, quem me inspirou, não sei se está aqui assistindo a gente, a Rosângela Gasparotto, eu tenho muita gratidão por essa consteladora. Ela fez a primeira constelação que eu pedi para mim. Eu ainda era aluna e, né, não estava habilitada e eu pedi que ela fizesse. E ela lá na constelação fez uma roda e orou para o Senhor eu me lembro bem, o Senhor de todos os tempos e lugares. Aquilo me tocou e no fim da constelação, já concluindo, ela fez uma roda, e tinha a ver com o tema da minha constelação, ela fez uma roda, e nós fizemos uma pagelança, no sentido de andar em círculo e fazer um movimento como os índios, de bater o pé, e avançando no tempo e batendo o pé. Então, aquilo já... E ela usa, como ainda usa hoje, aromaterapia e cristais. Então, eu falei, puxa, né? Eu vou somar tudo, adoro somar as coisas, somar forças, né? Sim. E de lá para cá, então eu fiquei com esse costume de fazer uma oração e pedir para Deus, né, que queremos ser instrumentos dele. E aí a constelação foi ganhando esse movimento meio espiritualista. Daí, para algumas entidades se manifestarem durante a constelação, foi um passo. E algumas pessoas médiums de incorporação frequentando, as entidades delas se manifestavam. E eu não me sentia no direito de barrar uma entidade no baile. Quem sou eu? Né? Me sentia honrada, agraciada, né? E, bom, chegou um momento em que havia as entidades interessantes, elas vinham, ajudavam nos movimentos, quietinhas, e iam embora discretamente. E eu continuava o fio da meada, o meu trabalho.
Depois foi avançando mais um pouco e algumas pessoas que iam à constelação, que não sabiam que eram médiums, eu brinco que elas debutavam na minha constelação. Aí eu falei, Deus, o Nossa, que o que Senhor quer lindo. de mim? O Senhor está mandando um monte de gente que está aí distraída na vida, católicos, kardecistas, que frequentam as suas casas de religião como consulentes, mas eles vêm manifestar a sua mediunidade aqui, no campo sistêmico. O que o Senhor quer de mim? Aí eu fui conversar com uma entidade. Inclusive, essa entidade é um Exu, né? Até é bom a gente já falar dos Exus um pouco, que são criaturas maravilhosas, que eu tenho muito carinho por eles. E eu falei assim, é um Exu Tiriri que a gente chama de compadre, um guardião, sabe? Um lorde, uma pessoa que eu tenho uma honra, assim, de ser protegida por ele. E eu falei, compadre, por que a minha constelação demora tanto? Eu comecei a me sentir incompetente, porque demorava, gente. Assim, eu via constelador fazer constelação com 40 minutos e eu comecei a ficar, sabe aqueles complexos de inferioridade que todo mundo tem? Um pouquinho. Falei, puxa vida, Sim, por que super. demora? Fica lá uma hora. Aí eu falei com ele, perguntei, ele me disse assim, então, dona Ana, quando a senhora faz aquela oração lá no início da constelação, já fica uma coisa mais espiritual. Eu andei vendo umas constelações por aí, não tem aquela roda de oração antes, né? E eu fiquei imaginando esse Exu visitando outras constelações aqui da região, para ele aprender como é que funciona isso e tal, né? E ele sempre está aí para proteger, né? E aí, a partir daí, eu fui percebendo que tinha algumas coisas acontecendo, movimentos espirituais mesmo, bem explícitos. No começo eu fiquei receosa, porque falei, gente, é um terreno que eu estudei constelação, né? E fenomenologicamente foi acontecendo dessa maneira. Então, aí eu comecei a escancarar, falei, gente, né, as pessoas com quem que iam na constelação, eu falei, olha, eu tenho que avisar que tem acontecido isso, né? Tem uma espiritualidade muito presente. Aí eu fui entendendo que a equipe de Exus ficava lá posicionada, protegendo. Aí tinha gente que trazia seus caboclos, pretos velhos, entidade kardecista também. Aí, à medida também que eu fui aceitando, me abrindo para isso, né, acolhendo com muita honra, com muito e cuidado também, porque a gente tem que tomar muito cuidado com as questões espirituais, não é? Sim, Aí eu fui usando também os símbolos do reiki xamânico estelar, e você já falou também disso, né, Júlio, aqui, mas são sim, equipes, aqueles símbolos são equipes egrégoras, trabalhadores que vêm até nós, né, prestar o auxílio deles. E aí foi ficando esse trabalho. Claro, sempre baseado na base, lógico, é a constelação, no sentido de que nós escolhemos um tema, escolhemos representantes. Esses representantes, como já falou Cláudia, eles representam pessoas, mas também acontecimentos, um local. Eles representam partes de nós, como a nossa alegria, a nossa prosperidade, a nossa criança interior, não é? A nossa vitalidade. Então, já tinha esse diferencial, né? A constelação, de ela meio que decompor o ser humano. Aquele ser humano não era só uma pessoa, né? Ele podia ser decomposto em partes. E o que eu fui observando é que a constelação, ela sempre tinha o seu fio da meada, seguindo a metodologia da constelação. Mas, quando alguma entidade aparecia, né,
no campo, o consulente estava lá sentadinho e a entidade tomava ele, né? Essas incorporações só aconteciam com as entidades. Nunca nenhum representante incorporou, estando no seu papel. Isso é um fenômeno que, não me pergunte, eu não entendo por quê, porque é fenomenológico. Eu só constatei, ao longo desses anos, que, uma vez o representante assumindo o seu papel, ou de uma cidade, ou de um local, ou de parte da pessoa, ou a própria pessoa, esses representantes nunca incorporavam, né? E aí era uma rua assim de mão dupla, eu trabalhando e as entidades me ajudando, assim pontualmente, de modo que não desestruturasse a linha da constelação, né? O trabalho que tinha que ter um começo, um meio e um fim, né? Levando a uma conclusão, né? E depois também, às vezes, no final da constelação, na roda, alguma entidade vinha, dava algum recadinho para todo mundo, enfim. E eu sempre acolhendo tudo isso, né? Nesse tempo, eu fiz o curso de apometria xamânica com o Nazareno, Sabino. Fiz em Indaiatuba. E eu brinco que quando eu fiz esse curso do Nazareno, em 2012, novembro de 2012, eu falei, gente, eu vou fazer todos os cursos desse mestre. E fui convidando o Nazareno, né? Aí Nazareno veio em 2013 e você esteve conosco, né, meu anjo? E muitos amigos e tudo, e foi aí que eu inaugurei o Espaço Amari. Eu inaugurei o Espaço Amari com o Reiki Xamânico Estelar, junto com grandes amigos. Só foi amigo. Arro. Né? Arro. E aí eu fui me familiarizando também com a apometria. E aí eu preciso falar um pouco de apometria, né? Agora, eu acho que Por favor. abrir esse Sim, leque. cabe para quem não sabe o que é, né? Sim. Que é apometria. Sim. Eu conheço apometria, mas eu confesso que eu não sei explicar. Então, vai ser uma aula para mim também. Você fez curso de apometria com o Nazareno, Júlio? Não, ainda, né? Não Apometria fiz. ainda Ainda não, né, não. meu anjo? Ainda não, né, meu amor? Ainda não, mas eu vou deixa em off, mas eu acabo em alguns trabalhos de reiki tendo que desdobrar a pessoa. Na verdade, não a pessoa, mas é como se abrisse portais para fazer outros tratamentos que eu não faço. Né? Então eu falo, ó, gente, vocês sabem o que fazer aqui, então vai, ó, tá aqui, ó. Sabe? Sim. É mais ou menos uma apometria, né? Vai Sei lá o que acontecendo, eu faço, mas... vai acontecendo naturalmente, não é, Júlio? E também, assim, o reiki Sim, xamânico, super. o reiki xamânico abre isso um pouco naturalmente para nós, não é? Assim, Sim. para essa questão de abrir portal, ir para a vida passada, abrir a linha do tempo da pessoa, né? Então, assim, a apometria, ela começou mesmo em 1965. Era um farmacêutico radicado no Rio de Janeiro, chamado Luiz Rodrigues, de Porto Rico, mas morava no Rio de Janeiro. E ele identificou esse fenômeno e ele chamava de hipnometria. E o doutor Lacerda, um médico gaúcho, ele conheceu essa técnica e ele desenvolveu. Ele tem um livro chamado, que é assim, a base, né? Chama Matéria e Espírito. Espírito e Matéria, aliás. Espírito e Matéria. E ele foi modelando, foi identificando esse fenômeno. Ele identificou as 13 leis da apometria. Ele não era kardecista, isso foi um fenômeno que foi acontecendo assim no trabalho dele, e ele levou, claro, ele acabou levando para centro kardecista, isso foi aplicado inicialmente em hospital. Lembra um pouco o Ponopono, né? O Ponopono também nasceu dentro de um hospital, né, psiquiátrico. E
Então, assim, a apometria, ela tem 13 leis que não cabem aqui para a gente ficar falando, né? Não dá tempo, claro. Uhum. Mas ela, assim, você pode desdobrar os corpos da pessoa. Para isso, a pessoa tem que entender que nós temos o corpo físico, e além desse corpo físico ou somático, nós temos mais 6 corpos. Então, 7 corpos. Nós temos, na verdade, talvez mais corpos, mas por enquanto, o que a gente sabe, que vem muito pela medicina chinesa, não é? Nós temos esses corpos. Então, para o tratamento, nós podemos desdobrar. Vamos usar uma metáfora de, assim, descolar. Esses corpos ficam acoplados, juntinho, grudadinhos, e por pulsos que a gente faz, né? A gente faz pulsos e comanda esse afrouxamento, esse distanciamento, assim, dos corpos, a gente poder atuar com as energias ali. E também uma das leis é que nós aqui, que somos espírito, nós podemos atuar sobre o espírito. Então, nós estamos aqui encarnados, mas conscientemente, baseados, né, nesse conhecimento, a gente pode atuar. Então, o que eu comecei a fazer na constelação? Eu comecei, antes quando vou abrir o campo sistêmico, primeiro que antes eu faço um ancoramento chamando as equipes, eu chamo Deus e todo mundo, né? Não sou boba nem nada, né? Enfim. Claro. Ancorei todos aqui para a nossa live, para que todos que estejam assistindo também sejam beneficiados pelas energias, né? Graças a Deus. Então, eu faço esse ancoramento espiritual e depois, quando eu vou começar o campo, começar a constelação já com os representantes, eu dou os pulsos e peço o desdobramento, né? E começo a constelação, mas eu vou atuando com algumas técnicas da apometria. Por exemplo, uma das leis da apometria é que a gente pode abrir o espaço-tempo do espírito para ele ir adiante, ir para o futuro ou ir para o passado. Então, às vezes, quando aquele conflito que está sendo trabalhado ali na constelação, a gente sabe que a constelação ela envolve falta de quando o amor fica interrompido, quando se desobedecem algumas leis do amor, né? Então, a gente às vezes, inspirada pela técnica apométrica, a gente pode pedir para aquele personagem, né, ir para trás no tempo e ver onde tudo começou. Porque se nessa encarnação ou numa outra ele foi vítima e ele tem a mágoa, né, ele foi, teve um algoz que o atacou, talvez numa outra existência anterior ele começou o conflito. E aí, na lei da ação e da reação, que é uma lei, eu falo para meus clientes que é uma lei como a lei da gravidade. A gente não vê a gravidade, mas ela existe. Então, a gente sabe que leis espirituais estão nos regendo. Nós nem conhecemos todas as leis espirituais, né? Aliás, um parênteses, para quem quiser, essas leis herméticas da espiritualidade, tem um livro que chama O Caibalion, que quem me introduziu esse livro deve estar assistindo, que é o Roberto, né, Yoshida, e que fala dessas leis que nos regem, que é muito importante saber delas também para conduzir as constelações. Porque aquele conflito pode fazer parte dessa lei de ação e de reação. Então, a gente leva aquela consciência também para ver, foi você que começou esse conflito e agora nessa vida você foi vítima dele. E esse problema continua, inclusive, nessa encarnação ainda, né? Às vezes também, como uma técnica apométrica que pode ser usada na constelação, é a gente pedir para o espírito ir adiante no tempo. Então, o representante, ele está lá, ele não está incorporado, mas
a gente dá o pulso para ele ir adiante 100 anos além, em que se abre uma janela mental ali, como janela do Windows, eu brinco, para que ele perceba ou sinta o que pode acontecer com ele, as consequências que ele pode sofrer se ele não fizer o seu movimento de amor e perdão. E já aconteceu também que a gente faz isso e a pessoa fica irredutível. Então, aí a gente também não pode forçar, porque, né, nós não obrigamos o espírito, a alma, a fazer seus movimentos. A gente faz a nossa parte, mas tem a questão do livre-arbítrio, né? Inclusive, uma vez em que eu usei essa técnica, depois, no final dessa constelação, veio um preto velho. Uma consulente trouxe um preto velho. Talvez ela esteja nos assistindo aqui também. E eu falei, puxa, e foi uma constelação muito difícil, que envolvia antepassados, homens, muito irredutíveis, duros, sabe aquela coisa do masculino, que longe do sagrado, muito longe do sagrado, e não houve mudança. Então, aí quando não há mudança, eu opto por dissociar isso do cliente e falar, bom, isso não te pertence, isso pertence aos seus antepassados, enfim, e aí a gente desacopla, né? A gente liberta, né? Libera. E aí, no fim, esse preto velho falou, então, eu fiquei frustrada, falei, puxa, mas que difícil, né? Não conseguimos, porque a gente quer salvar todo mundo lá, a gente quer resgatar e levar todo mundo para a luz, né, Júlia? Sim. Enfim, Sim, mas aqueles sim. estavam difíceis. E aí, o preto velho falou assim, mas filha, você já mostrou, já não foi mostrado para eles o que ia acontecer com eles? Nessa teimosia, nessa inflexibilidade, na manutenção dessa dureza? E mesmo assim eles não optaram por seguir as equipes, né, que estavam aqui para levá-los. Então eu falei, puxa, eu não vi, a gente dá o comando porque a gente sabe, vem por intuição, mas de fato depois aquele preto velho me falou, não, foi mostrado para eles. Eles escolheram ficar onde eles queriam ficar ainda, né, nessa treva. Até porque o espírito gosta de um poder, né? Ele fica naquele poder, tá na zona de conforto dele, né? Sim. E também, uma outra coisa dentro dessa questão da apometria é que nós que somos do Reiki Xamânico Estelar, a gente também sabe das equipes estelares, né, Júlio? E nossa consciência está abrindo muito. Eu estou muito feliz com a ampliação, a divulgação de tudo isso. As pessoas estão se abrindo, né? E nós sabemos que tem equipes de Orion, de Sirius, Canopus, Pleiades, enfim, comandantes estelares, né, intergalácticos, como o comandante Ashtar e tantos outros, não é? E então também eu comecei a perguntar porque a gente tem acesso para conversar com as entidades de Umbanda e do kardecismo, né? Os médios que incorporam e a gente conversa. E aí eu adoro especular, né? Sobre como é que funciona, como é que é aí nos bastidores da espiritualidade, né? Enfim, um Exu uma vez falou assim, Dona Ana pergunta muito. Falei, bom, vocês não querem saber, gente, socorro, eu estou aqui na matéria, tenho limitações, né? E assim, eu fui percebendo que tem um trabalho conjunto. Sabe aquela imagem, gente, de escravos de Jó? Pega um prato, passa para o outro que está ao lado, que vai passando para o outro, né? Então, as entidades, eu tenho notado assim, a gente sempre vai trabalhar com os espíritos que estão com mágoa, ou que estão com medo, né? Ou com ressentimento, ou com raiva mesmo. Esses espíritos estão numa zona umbralina, né? Então, os Exus, Pombogiras e demais entidades
geralmente as entidades da Umbanda, que são as entidades que entram lá embaixo, né, nessas zonas mais densas, eles captam e eles entregam para as equipes e que levam. Antes, Júlio, sei lá, eu não tenho o poder de dar, não sei. A gente pode chamar de portal, mas ultimamente eu acho que são naves mesmo, naves, que Olha, ficam a postos para levar. Então, eu também tenho procurado ancorar bastante o que nos veio pelo Reiki Xamânico Estelar, e depois estudando também alguma coisa de Rodrigo Romo, essas equipes estelares que são imensas, né? É uma rede maravilhosa nos apoiando, né? Então, eu comecei a perguntar também para eles, falei, escuta, para essas entidades da Umbanda, por exemplo, com que eu tenho mais intimidade, né? Contato, né? Agradeço muito aos médios de incorporação, muito obrigado, gente, porque vocês são importantíssimos, né? E eu falei, vocês veem essas equipes, como é que é? Como é que é esse intercâmbio de vocês, né? E eles falaram assim, dona Ana, a gente fica cada um no seu limite, né? E os que estão em outra vibração, né, ficam na vibração deles. Mas eu falei, mas vocês conseguem conversar? Sim. Então, nessas minhas especulações, né, é o Exu Capa Preta, ele, do Claudinei, nosso amigo de São Paulo, que está no grupo do Espaço Amari, meu querido Claudinei, e ele tem um Exu de quem eu tenho um carinho muito grande, e no curso que Claudinei nos deu sobre Kuan de Kuan do Magnify Healing, né, de Kuan então, é um curso, Kuan é uma mestra ascensionada do raio violeta, enfim, imagina a dimensão em que essa mulher está, não é? E Claudinei ficou hospedado aqui em casa e depois, no fim do curso, ele trouxe o seu caboclo e o seu capa preta. E eu falei, seu capa, o senhor estava conosco no curso lá no Espaço Amari? Ele falou, a Lupandê, dona Ana? Sim. Falei, nossa, um monte de Exu cuidando, eles fazem isso. Eles estão aí cuidando de cada um nesse momento, cuidando de você, né, Júlio? Você sabe. E eu falei, puxa, com mas certeza. como é que o senhor viu Kuan Yin, né? Como é que ela é? Porque ela foi incorporada, ela viveu materialmente aqui, ela teve encarnações aqui, portanto, ela tem corpo. Muito diferente, por exemplo, de uma energia como Miguel Arcanjo, né? Que é uma consciência, né? E ele falou assim, sim, dona Ana, e ela é muito brava, ela é muito brava. Ela só olha para a gente e a gente já obedece. Então, eu fui Olha só. olha só, eu fui assim, especulando, especulando, eu não sei nada, gente. Eu adoro pegar uma entidade e já crivar de perguntas para ver se eu vou cavando alguma coisa, né? Uma outra confirmação de Kuan Yin, um erê, que é erê é uma criança, né, do plano espiritual. Geralmente está associado a um caboclo ou a né, qualquer entidade da Umbanda tem um erezinho ali que é o aprendiz deles. E esse herê também, o herezinho do Claudinei, que chama Pedrinho, ele falou assim, tia, ela é brava, ela não sorri, tia, mas ela fala pra gente que a gente tem que se amar. E ele fazia assim, que ela tem um olho assim. Então, Ai, eu fui, isso tudo eu estou contando para mostrar para nós que é um trabalho conjunto, e que nós sim. podemos, sim, com cuidado, com responsabilidade, unir as coisas. Unir. Sair da caixinha e juntar conteúdo de outra caixinha. Eu não fui fazendo isso intencionalmente. Foi natural, né? Pela minha fé, pela minha conexão. Eu adoro espírito. Esse Exu fala para mim que eu gosto, porque a senhora gosta muito de espírito, né, dona Ana? Eu falei assim, eu amo, se eu pudesse, eu ficava assim, lá e cá o tempo todo, conscientemente, mas, enfim. Então, as constelações, eu não estou
eu quero ser muito responsável nesse momento, não quero fazer a panaceia da constelação conectada com a espiritualidade e lançando mão de apometria, assim, levianamente, né? Eu só posso, assim, relatar o que foi acontecendo, mas que foi acontecendo mediante meu estudo. Mas não foi proposital, foi mesmo fenomenológico, né? E integrando, por isso que eu acho que a constelação da gente ela é sistêmica e integrativa, porque ela vai integrando coisas, né? Assim, a gente integra o reiki xamânico estelar, a gente integra, pode integrar técnicas da apometria, é, 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 e é uma maneira também da gente criar uma intimidade com a espiritualidade, com essas equipes. A gente fala espirituais porque estão desencarnadas, né? Mas não tem a ver com religião. É muito importante deixar isso claro, não tem a ver com religião. Aliás, eu tenho dito, assim, que essa questão dos espíritos e da nossa conexão com os espíritos, é importante que ela saia um pouquinho da caixinha, né, da categoria de religião, porque as pessoas, isso fica engessado, não é? E nós, terapeutas, a gente pode sim, com cuidado, com responsabilidade, fazer essa conexão. Eu também quero, assim, alertar que a gente não deve fazer isso sem a gente estar conectado com alguma egrégora espiritual. Então, eu me sinto muito amparada pela casa de religião que eu vou, que tem uma egrégora e eu sei que eu não estou sozinha. Então, eu vou lá, falo com um dirigente de um centro espírita, ou com uma mãe de santo, com um pai de santo, que é uma estrutura muito importante, necessária aqui na nossa sociedade, não é? Mas nós estamos num momento que a gente pode avançar, sabe? Um pouco mais com essas fronteiras, não é? E desmistificar um pouco essa questão da espiritualidade, que ainda tem muito preconceito, né, Júlio? Tem gente que tem medo, Sim. né? Tem gente que não acredita. Sim. Tá cheio de médium por aí, que não sabe que é médium. E aí começou a aparecer na minha constelação, começou a aparecer no meu consultório. Eu falava, filho, você não tem problema psicológico, o seu problema é que a sua mediunidade está reprimida. E você está aí com problemas psicológicos, ou problemas na vida, ou problemas físicos. E é só você se conectar com suas entidades, desenvolver a sua mediunidade. Tem um monte de ectoplasma aí com você que você não está, né, dando um uso, fazendo um uso, e tudo que fica estagnado estraga, não é verdade? Sim. Então foi essa a minha trajetória. Eu sei que aqui não dá para a gente explicar, né, profundamente essas leis da apometria. É possível fazer só uma apometria, é possível fazer só... Bom, é possível fazer só constelação, é que eu não consigo mais, é natural. Mas eu queria esclarecer para o público, para todos que estão aqui nos assistindo, que, gente, eu faço constelação tradicional também. Muitas vezes, o tema do cliente, ele é desenvolvido dentro da constelação tradicional. É problema de antepassado, que foi, que não foi visto, que não é? Então, eu nunca sei o que é que vem. É que às vezes aparece lá, é problema de vida passada. E, Júlio, Agora, deixa eu perguntar. desculpa que eu não estou vendo o tempo, amado. Eu nem peguei aqui coisa para ver o tempo. A gente tem mais uns 20, uns 10 minutos. Mas Tá. quando você faz constelação individual, você consegue ancorar toda a egrégora? Ou, nesse caso, possui mais a tradicional, a sistêmica, a constelação sistêmica? Provavelmente a apometria você faz. Isso pensando nas condições normais, sem Covid, a pessoa no seu consultório e você com os bonequinhos, né, as pedrinhas. Eu uso pedras, Porque eu sei que atualmente você está fazendo
online, né? Sim, eu tenho feito online, Júlio, com as pedras. Engrosado, eu fiz os bonequinhos quando eu me formei nas constelações, mas eu fui sentindo o chamado pelas pedras, então as pedrinhas é que são meus representantes. E eu, aí nesse caso, primeiro eu ancoro as equipes, eu sempre ancoro as equipes, eu não trabalho sozinha, nem nessa Hum, live nós estamos sozinhos aqui. Então, o ancoramento é uma evocação. Eu começo lá chamando Deus e todo mundo para baixo dele, né? E aí, mediante a minha intuição e a ressonância, então eu faço a constelação com o meu vai dando ressonância nessa investigação do que não é. E aí eu vou aplicando os símbolos da apometria xamânica do Nazareno, os símbolos do Reiki, eu vou cantando pontos de umbanda, eu vou cantando músicas de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é estilo, né? Eu brinco que eu não canto música de shintoísta porque não sei falar japonês, né? Mas a gente Né? é possível usar. A diferença é que o cliente ele vai ter que eu é que vou falando, ó, eu estou sentindo isso, a informação que está vindo é essa. E aí eu foi acontecendo de ter intuição. E aí então eu vou percebendo, eu vou sentindo, vem, não sei te explicar, é uma coisa que vem no mental da gente, né? E, e que eu falo, bom, agora, né, quem está levando são os preto velhos, ou os caboclos estão aqui, estou sentindo a energia de caboclo, eles estão aqui dando esse ancoramento, né? E aí e a constelação individual também, ela é feita com uma participação um pouco mais direta do cliente. Eu peço para o cliente falar coisas. Na constelação coletiva, não, o cliente só assiste, né? E no fim, às vezes, a gente sim. sente de incluí-lo no fim lá, né? Quando tudo está resolvido. Mas no desenrolar do coletivo, no encontro, vai tendo essa participação. Eu vou pedindo para falar, vou pedindo para o cliente conversar com aquele personagem, né? Ou com aquela parte dele, né? Então, claro, fica menos, como é que eu vou dizer, emocionante no sentido de que a constelação coletiva você vê a coisa desenrolando, você vê a emoção de todo mundo, né? Dos participantes ali daquela problemática. E na individual, eu é que vou falando, mas eu não entro na emoção, porque o constelador ele não entra na emoção dos representantes. A gente fica numa outra vibração, né? Para poder ir Aham, conduzindo aquilo tudo e recebendo as intuições que levam à solução, né? Então, eu até queria falar aham. assim, o curso de constelação é um curso meio iniciático. As pessoas não se confundam que isso seja uma técnica. Não é uma técnica que você assim vai aprender e sair fazendo. É um pouco mais complexo, sabe? Que isso. Sim. Enfim. E também eu queria falar o seguinte, a respeito de apometria. A gente, que eu esqueci de falar, a apometria, ela, tradicionalmente, com o doutor Lacerda, e depois a gente tem um grande apômetra ainda entre nós, que é o doutor o Godinho, ele tem muitos livros, ele é do Sul também, e ele faz, eu fui no workshop dele e eu vi essa constelação que veio, que se popularizou assim nos centros espíritas, que é quando você faz o desdobramento e você traz personalidades envolvidas com o cliente. Pode ser terceiras pessoas que viveram com ele em vida passada e estão ali num processo de obsessão, mas também pode ser personalidade da própria Idade Média em beneditinos, entende?
Então, a apometria, ela trata tanto de obsessores, outras criaturas, como também ela pode tratar de personalidade do indivíduo que está sendo constelado ou né, tratado ali. E Nazareno, ele desenvolveu uma forma de apometria em que não há incorporação. Então, nessa apometria tradicional, o apômetra, ele tem um médium de incorporação que traz aquela consciência e conversa com aquela consciência, usa todas as técnicas, as leis, para aquela consciência sair daquele estado e ir para a luz. E com as equipes, inclusive, para ser tratada. Vai fazer terapia, vou fazer terapia com ela lá no plano astral, na verdade. Né? Mas o Nazareno, ele trabalha assim, com esses passos e usando os símbolos. Os símbolos, essas geometrias sagradas, como o Reiki, né? E também tem na apometria dele. Então, você não precisa de incorporação, né? Já as equipes é que vão tratando. E você, por intuição, isso aí vem o treino da gente, a gente vai intuindo, vai usando um símbolo para uma coisa, para outra, mas sem incorporação. Então, o consulente não vê acontecendo. Quando está fazendo só a constelação individual ou quando está fazendo somente a apometria, não é? Então, é importante Ana, esclarecer essa diferença. Sim. Sim. Me fala os benefícios de ambas as técnicas e para quais os casos são indicados, né? A sua constelação com a apometria. Para tudo. A gente pode trabalhar... né? A gente pode trabalhar para a questão física. Embora, Júlio, olha aí, você que é um fisioterapeuta. Então, assim, às vezes o problema chegou no físico. Então, a pessoa precisa de exercício físico mesmo, de uma RPG, de um Pilates, né? Porque está no físico. Sim. Ou também precisa ir para o médico, tomar remédio, né? Fazer tratamento convencional. Mas, muitas vezes, problemas físicos, muitas vezes não, eles nascem de questões emocionais, mentais ou espirituais, né? Né? Então, para questões de vida material, de falta de prosperidade, de não conseguir engravidar, de não conseguir parar em emprego, né? Muda de emprego o tempo todo, para não conseguir namorado, enfim, questões. Nossa, traz namorado em uma semana? Sim. Brincadeira. Interrupção, né, dos relacionamentos amorosos, enfim. Então, para questões de relacionamento familiar, relacionamento no trabalho, mas questões físicas, para questões psicológicas, olha, eu sou ansioso, eu tenho toque, né? Eu tenho mania, eu tenho medo do escuro. Então, assim, na verdade, abrange questões físicas, mentais, psicológicas, emocionais, né? E mesmo espirituais. Processos obsessivos. Às vezes o problema da pessoa é um obsessor, né? Já me aconteceu até de a pessoa captar lá, um médium na constelação, captar o obsessor, e eu dialogar com o obsessor, como se faz em casa kardecista, né? Então, é um benefício muito grande. E Cláudia falou bastante disso, linda, maravilhosa já. Né? Dentro em breve vai começar a contagem de 30 segundos, então eu gostaria que você fizesse um agradecimento às pessoas que nos assistiram, ou quem você desejar, a gente daqui a pouco começa a contar e aí fecha automaticamente. Sim. Primeiro eu quero te agradecer, meu querido companheiro de jornada, viu? Te desejar, assim, tudo de minha bom. Honra. E eu quero agradecer todo mundo, carinho. Depois eu vejo aí tudo, né? E, assim, quero dizer para as pessoas que nos assistem que Júlio hoje, gente, está sendo muito profissional, porque a tia-avó dele fez a passagem, né, Júlio? E você está aqui firme,
Então, assim, todo o meu respeito pelo seu comprometimento, pela sua responsabilidade, meu Gratidão. amor, e que Deus Gratidão. te conforte e te retribua todo esse trabalho lindo que você fez. E que eu me despeço assim com Gratidão. muita gratidão Mesmo. de todo mundo. E que vocês